Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui no Refletindo a Paz. É com muita alegria que retomamos as publicações da série Libertação, sempre numa conexão sublime com a divina inspiração. Dando continuidade aos 2 últimos vídeos, onde destacamos questões relacionadas aos falsos tempos e espaços vivenciados e aos conhecimentos provisórios, hoje nós vamos destacar algumas questões que explicitam a correria desenfreada que vivenciamos cotidianamente. Focaremos nossas reflexões sobre as crianças, os adolescentes e os jovens que estão interagindo com modos de vida de uma geração que se constituiu na correria e continua se constituindo nessa correria, na falta de gestão do mundo privado e na falta de tempo para aqueles aprofundamentos importantes dos diferentes conhecimentos que nos apropriamos em nosso dia a dia. E para exemplificar algumas experiências vividas por muitos de nós citaremos alguns episódios da vida real, ora com foco nas crianças, ora com foco nos adolescentes e jovens. Aí você pode se apropriar do exemplo que mais lhe tocar, visando aprofundá-lo no sentido de romper com os equívocos e de fortalecer o que você julgar importante para a sua vida e, consequentemente, para a sua relação com as pessoas com as quais você convive. Então esse áudio-vídeo é um convite à reflexão. Podemos iniciar destacando que temos observado crianças de apenas 2 anos de idade, 3 anos, pequenininhas, que ao assistirem aos desenhos na TV aberta, ou mesmo na TV paga, mais especificamente em canais que não temos o controle de acesso, como nós temos aqui no YouTube, por exemplo, nós temos observado que essas crianças não têm paciência de esperar a conclusão do tempo das propagandas. Elas não têm paciência de esperar para depois continuarem assistindo ao episódio. Porque elas acostumaram a ver desenho em canais que têm o controle de pular os assuntos que não desejam, e aqui no caso em questão, de pular as propagandas, os anúncios. No YouTube, todas as vezes que aparece um anúncio, nós podemos interrompê-lo, não é mesmo? E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É ruim porque essa criança, está vivendo uma experiência que promove a falta de paciência, que dificulta o exercício da espera, que nosso entendimento são 2 virtudes importantes para a nossa evolução intelectual, emocional, moral e espiritual: a paciência e a espera. E é bom porque temos a possibilidade, desde a mais tenra idade, de buscar conteúdos que mais nos agradam, inclusive de desenvolver o livre-arbítrio, que nós vamos falar mais à frente. Mas aqui, nesse áudio-vídeo, vale dizer, e é importante que a gente diga isso, que não estamos incentivando ver desenho animado e muito menos assistir propagandas, que na maioria das vezes são conteúdos pouco edificantes. Nós estamos chamando a atenção
para as experiências cotidianas das crianças de hoje. Experiências que podem passar desapercebidas por nós, famílias educadoras. E aqui o foco de hoje, vale dizer também, que não é o conteúdo dos desenhos animados e as narrativas das propagandas que nós vamos analisar. Isso nós podemos falar em outros áudios vídeos, ok? Nosso objetivo nesse momento é destacar os aspectos da falta de paciência que tem se originado da correria desenfreada. E aqui dá para a gente discutir várias questões. Então a gente vai procurar focar algumas. E como é um assunto grande, vasto, a gente pode desenvolver em outros momentos. Então essa correria desenfreada que nós estamos vivendo tem provocado muitas questões. E o hábito das crianças, naquele sentido que a gente deu exemplo, da falta de paciência, de esperar, é algo que vem no emaranhado dessa correria desenfreada. Nós trouxemos esse exemplo para ficarmos atentas e atentos às questões cotidianas que nos parecem não ter nada a ver. Estamos falando de uma impaciência que está sendo cultivada desde a mais tenra idade. Daí a importância de prestarmos atenção nessas questões e, nesse sentido, é fundamental nos indagarmos o tempo inteiro, nos indagarmos o máximo que nós pudermos. E uma das indagações que a gente gostaria de trazer é: o que uma experiência dessa natureza pode causar na formação de uma criança? O que uma experiência que provoca a falta de paciência em esperar pode causar na formação de uma criança? Você já pensou sobre isso? Já parou para pensar sobre isso? Outro exemplo que a gente pode trazer em cima dessa temática, conforme já falamos anteriormente, é o fato da criança assistir ao desenho preferido, aquele desenho que ela gosta, quantas vezes desejar. Isso nos canais e plataformas que nos permitem o controle para tal atitude. Ter a oportunidade de escolher o conteúdo que deseja e assisti-lo quantas vezes desejar é muito legal. É importante, porque desse modo nós podemos exercitar o nosso livre-arbítrio desde a mais tenra idade. Esse é o lado bom da coisa. No entanto, a gente gostaria de estar aqui enfatizando que necessário se faz uma análise crítica do conteúdo que as crianças, adolescentes e jovens, inclusive nós adultos, estamos consumindo. Mesmo que aqui nós não vamos falar do conteúdo das narrativas, mas gostaríamos de chamar a atenção para isso. Qual o conteúdo que de repente eu estou mais sintonizado? Qual o conteúdo que eu não estou conseguindo assistir? Qual o conteúdo que eu estou assistindo que eu fico muito irritado quando começa a propaganda? Vamos deixar aqui para análise. E a palavra forte que fica aqui, qual é o conteúdo que nós estamos consumindo?
E a palavra é essa mesma: consumindo. Qual o conteúdo que está nos fazendo consumir uma falta de paciência, uma intolerância à espera. Se podemos repetir muitas vezes a mesma narrativa, é importante saber que nós vamos nos apropriar dessa narrativa como uma verdade. E nessa apropriação de uma narrativa que a gente vai vendo muitas vezes, a gente corre o risco de uma apropriação na dimensão de uma consciência alienada, tendo em vista que as crianças, os adolescentes e os jovens, em sua maioria, a maioria está se autoconduzindo nessa experiência. Nessa autocondução podem se constituírem como a consciência alienada. Então, além de se constituírem sem paciência, intolerante à espera, consumindo algo como verdade absoluta, também vai se constituir como a consciência alienada. Mesmo que seja um conteúdo edificante, ainda assim não podemos conduzir a educação das crianças, adolescentes e jovens na medida de uma verdade imposta, consumida como sendo a única verdade. Devemos sim proporcionar diferentes conteúdos de acordo com a nossa filosofia de vida, de modo que eles possam, na dimensão de observadores críticos, construírem os seus conhecimentos e assim se constituírem na dimensão de uma consciência crítica com foco na fé raciocinada. Então, nós podemos também estar trazendo que quando as crianças, os adolescentes e jovens se autoconduzem cegamente nessa vida cotidiana, geralmente por falta de orientação das pessoas que têm a corresponsabilidade pela sua educação, falta de orientação por causa da correria desenfreada, eles se perdem no meio do caminho e assim se destacam como presas fáceis aos manipuladores do mundo terreno. Acabam se revelando presas fáceis e assim, se constituindo com a consciência alienada, se constituem marionetes. Outra questão que precisamos enfatizar e reafirmar é que, além de poderem assistir quantas vezes quiserem um determinado vídeo, um determinado desenho, um determinado filme, as crianças, os adolescentes e jovens podem sair do mesmo, deixar de ver o que estão vendo e buscar uma infinidade de outros vídeos que desejarem. E assim correm o risco de não assistirem a um vídeo completo, ficando com os conhecimentos fragmentados. Esse também é um assunto muito importante. Mas aqui a gente quer trazer que nessa dinâmica de parar de assistir um vídeo, buscar outro, não completar, vai fortalecendo a falta de paciência e a não persistência em esperar. Dentre outras tantas questões que a gente poderia estar discutindo aqui. E o mais grave é que não constroem o hábito do aprofundamento. Veja que a correria desenfreada vai atingindo a todos nós desde a mais tenra idade. Percebe? Isso é muito sério.
E esse assunto você pode encontrar com mais questões para análise no e-book intitulado Perigo Real, Observadores Críticos, que vamos deixar na descrição o link para vocês. Esperamos ter contribuído com o seu processo de evolução espiritual. Tudo de melhor para você.